Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live Chega de Preocupação. Ansiedade tem solução. Aqui, nesse momento, você pode falar com a gente, tirar as suas dúvidas, para a gente realmente te mostrar que a ansiedade tem solução. É uma mentoria. Então você tem a oportunidade de sextas-feiras pela manhã participar da live comigo e com a Inês. Hoje somente comigo. Eu sou Sandra, psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade. Eu sou Sandra da dupla Inês e Sandra. E o tema de hoje que nós vamos conversar é preocupação exagerada. Então vamos lá, vamos fazer os nossos combinados. Eu vou falar um tanto sobre isso, e se você for tendo dúvida, você pode deixar aí nos comentários, ou mesmo você ser aqui participar ao vivo comigo, tá? Porque aí a gente faz uma mentoria, como se fosse uma consulta online. Vou convidando você, em primeiro lugar, a pegar o seu copo de água. Pois é, esse tema exige água e daqui a pouco a gente vai explicar por quê. Então, tintim para você. E que mais que a gente pode fazer de combinados, né? Água, você participando comigo, convida aí seus amigos para participarem através desse aviãozinho. E continua nos seguindo, nos acompanhando, porque todo dia tem vídeo novo no nosso canal, nas redes Chega de Medo e Ansiedade. Essa live a gente só transmite pelo Instagram, porque realmente a ideia é que você possa estar ao vivo comigo. Vamos lá, vamos falar então sobre o tema preocupação exagerada. Muitas pessoas podem até olhar e dizer assim, nossa, mas por que elas vão falar sobre isso, sobre preocupação? Porque a maioria das pessoas acredita que a preocupação é algo que é natural do ser humano. Bom dia, Luana. Vai me dizendo se tá ok o som e a imagem, Luana, por favor? Obrigada. Tem pessoas que acham que é normal se preocupar, que é algo que faz parte da natureza humana. Será que faz mais mesmo? Para você, preocupação é algo que é da nossa natureza? Todo mundo se preocupa? As pessoas que são bastante preocupadas, quando elas convivem ou tem alguém que não é preocupado, eles dizem assim: nossa, essa pessoa é muito desligada. Essa pessoa não tá nem aí. Veja só, eu aqui preocupada, nervosa com tudo isso e essa pessoa não está nem aí. Bom dia, Vera. Né? Então a gente parece que classifica o mundo entre dois tipos de pessoas: as pessoas que são preocupadas, que são as pessoas boas, e as pessoas que são desligadas, as pessoas que não estão nem aí, né? Que deixa que o outro se preocupe, inclusive, com ela ou por ela, não é mesmo? Você que já está aqui ao vivo, você é uma pessoa que tem uma preocupação? Você vai dizer sim. E se eu te perguntar, você é uma pessoa que tem uma preocupação exagerada, excessiva? Porque hoje o tema da live é justamente uma preocupação excessiva. Eu te diria assim, para as pessoas que acham que preocupação é algo que faz parte da vida. De certa forma, você tem razão. Porque preocupar-se é uma estratégia da sua cabeça para solução de problemas. Como assim, Sandra? É isso mesmo. Preocupação é uma estratégia mental para nossa mente encontrar solução de problemas. Por isso que ela acha que é algo natural, que faz parte. Como que é essa solução de problemas? Preocupar-se. Eu vou me ocupar antes de algo, ou seja, eu vou colocar no momento presente algo que vai acontecer lá no futuro. Por isso que é pré-ocupação. Eu vou trabalhar, eu vou me lidar com aquilo antes daquilo acontecer.
Então, o que que eu evito? Eu evito possíveis dificuldades, possíveis problemas, possíveis enroscos. Então, eu já coloco aquilo no momento presente para buscar soluções daquilo e evitar erros, evitar problemas, evitar situações difíceis e dificultosas. Por isso que a gente pode dizer que preocupação é uma estratégia de solução de problema. Só que não para por aí. E é isso que é importante a gente seguir entendendo se essa estratégia de solução de problemas é uma estratégia eficaz. Realmente é uma estratégia que está te ajudando a lidar com a vida, que está facilitando a sua vida, que está realmente deixando você com a vida melhor, porque se é uma estratégia para solução de problema, a preocupação ela tem que vir e nos ajudar, não é mesmo? Muito bem, deixa eu cumprimentar aqui as pessoas. Bom dia, Iane. Bom dia, Pati. Bom dia, Inês. Bom dia, Suelen. Bom, mas enquanto estratégia para a gente resolver o problema, por que que essa estratégia, quando ela está, de certa forma, descalibrada, exagerada, ela, ao invés de ser uma estratégia de solução de problemas, é uma estratégia de problemas? Porque quando você está antecipando algo de negativo que pode estar acontecendo, o que que acontece dentro de você? Vamos lá, vamos entender como nossa mente funciona. Quando você está imaginando o que pode acontecer, vamos supor, nós estamos no início do ano. No início do ano, nós temos uma série de coisas que ficam diferentes. Se você tem filhos, sobrinhos, afilhados, você sabe que tem um momento de voltar para a escola. E a gente está realmente numa volta para as aulas normais. Então, eu tenho que ver uniforme, material, as coisas que precisam, sala nova, amigos novos, talvez escola nova. E tudo isso pode causar uma série de preocupações. Eu tô lá pensando, bom, como é que vai ser isso? Eu tenho que fazer aquilo, tenho que não sei o que lá, né? A gente começa a imaginar como vai ser as coisas que são necessárias a partir desse momento que a criança vai para a aula, ok? O que que acontece dentro de você quando você está lá na frente, imaginando o que pode acontecer? O seu cérebro, ele não sabe se você está realmente vivendo aquela situação ou se realmente você está antecipando aquela situação. De qualquer maneira, o seu cérebro, seja imaginado ou real, ele age como se tivesse acontecendo. Então, você vai sentir no seu corpo toda a química exatamente igual se é imaginado ou se é real. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você está imaginando o primeiro dia de aula do seu filho, por exemplo, você está sentindo como se você fosse uma mãe no primeiro dia de aula. Só que tem uma grande diferença quando a gente imagina do que quando a gente vive aquilo que a gente está realmente se processando. Qual é a grande diferença? Quando você está na imaginação, existem infinitas possibilidades. Você pode imaginar o que for. Você pode imaginar você deixando seu filho lá na escola, ele ficando nervoso, não querendo ficar, te dando mau trabalho. Você pode imaginar seu filho chegando lá e ficando bem. Você pode imaginar voltando para casa e pensando, meu Deus, será que meu filho vai ficar bem, não vai ficar bem? Você pode imaginar o que você quiser. A realidade não é assim. A realidade é uma só. Você vai e acontece algo. A gente não tem infinitas possibilidades. A gente pode até ter infinitas possibilidades de entender aquela realidade, mas a realidade é uma. Então a realidade nos salva, de certa maneira, porque parte de tudo que você pensa não acontece. A gente diz muito disso, não adianta você se preocupar, porque parte de todas essas preocupações nem vão acontecer. E eu te desafio, escreva todas as suas preocupações no dia de hoje, de manhã, cedo. Eu acordei, uma das primeiras coisas que a gente faz é nos vestirmos da preocupação.
Muitas pessoas nem se despem da preocupação, vão dormir com a preocupação, levantam com a preocupação, e a preocupação é a amiga mais fiel e constante na vida da pessoa. Lista as suas preocupações. Você está preocupado com o quê? Com o filho que vai para a escola, com compra de uniforme, com compra de material. Você está preocupado com o teu trabalho, você está preocupada também como é que vai ser esse ano, será que as coisas vão funcionar normalmente, será que não vão, como é que vai ficar toda essa história, eu também tenho que marcar médico. Qual é a lista da sua preocupação? Faça ela, para você ter noção do como você está lidando com isso e até que ponto é exatamente exagerada ou não a sua preocupação. Gente, vamos tomar nossa aguinha? Lembrando vocês que estão ao vivo comigo, que essa é uma live de mentoria, ou seja, você pode participar. O tema é preocupação exagerada, então me conta se essa preocupação, se esse vício você tem. E você pode participar ao vivo comigo, me contando pessoalmente, assim, cara a cara, tá bom? Então, convido todas vocês que estão já aqui comigo para participarem dessa live. Se você quiser ficar mais, se você é mais tímida, preferir escrever nos comentários, bora lá. A gente vai se comunicando, seja falando ao vivo, seja eu lendo o que vocês estão escrevendo, ok? Então vamos lá, que tipos de preocupações existem? A primeira delas é uma questão de intensidade. Se preocupa pouco, se preocupa muito, se preocupa demais. A maioria das pessoas, quando elas são crianças e já têm um nível de preocupação, acabam se tornando adultos extremamente preocupados. E mais, a gente chama de adultos e adolescentes com a doença da preocupação. O que é a doença da preocupação? A doença da preocupação é uma ansiedade. Porque não é só preocupação mais que está na cabeça da pessoa. Ela já começa a ter outros sintomas e que montam o que a gente chama de ansiedade generalizada. Preocupação por tudo, o tempo todo, gera um estresse muito feroz no seu corpo. E esse estresse acaba desembocando em uma série de sintomas que são considerados sintomas ansiosos. Quer ver? Tensão, cansaço, dificuldade para dormir, palpitação, coração que acelera, respiração que às vezes fica rápida demais, pensamentos negativos, muitos medos. Sempre eu tô me preparando e evitando as coisas, então eu começo a entrar num mecanismo de isolamento e muitas vezes com dor de cabeça, com dor de estômago, com uma série de alergias. E a gente vai se habituando com isso, porque todo vício é um hábito. Então a gente acaba chamando a doença da preocupação essa ansiedade que se chama ansiedade generalizada. É uma ansiedade que ela não é específica sobre uma coisa. É, por exemplo, absolutamente diferente de um transtorno de pânico. O transtorno de ansiedade generalizada, que é essa ansiedade, a doença da preocupação, ela pode se tornar em crises, ela pode desenvolver ataques de pânico? Pode. Você pode sim. Mas a característica básica dela é uma tensão constante, é uma preocupação muito exagerada o tempo todo. E você vai entrando nesse processo de estresse. Por quê? Porque toda vez que você está imaginando o que pode acontecer na sua preocupação, como eu expliquei antecipadamente, o que você faz? Você produz na sua corrente sanguínea os hormônios como se aquilo fosse realmente real. Então você vive o tempo todo situações desafiadoras, difíceis, problemáticas na sua cabeça, antes mesmo de acontecer. É muito comum as pessoas que acabam buscando ajuda com a gente já estarem num quadro
de uma ansiedade generalizada de moderada para grave. E quando está no grave, a gente vê acontecer as crises de ansiedade ou os ataques de pânico, que é quando o organismo realmente pede ajuda. Ele não está mais dando conta de viver o estado de pressão. É como se você fosse uma panela de pressão com a válvula quebrada. Ou seja, as explosões que você tem de crises de ansiedade ou de ataques de pânico é como se fosse uma forma de você botar para fora o excesso de pressão, que vem dessa estratégia mental de só se preocupar. E vivo na minha mente linkada nesse processo de o que pode acontecer de pior, mas e se? Ah, mas e será que não sei o quê? E a minha cabeça vai montando aquilo que eu falei para vocês. Na imaginação tudo cabe. Então a gente começa a fazer quadros que se chamam quadros catastróficos. O que de pior pode acontecer? É essa a minha preocupação. Eu não me preocupo com as coisas que vão dar certo. Eu sempre olho para aquilo que não vai dar certo. Sabe o copo d'água? Metade vazio, metade cheio, exatamente como esse que está aqui na minha mão. A pessoa que tem uma preocupação exagerada, ela está olhando para onde? Ela está olhando para o copo quebrado. Ela não está olhando nem para a água, se falta ou se tem. Ela já está no copo quebrado. E aí ela não vai ter como beber água. E vai ter que limpar. E meu Deus, o que vão achar de mim? Porque o copo era não sei o quê. Era da minha bisa. Ok? Então, as pessoas que nos procuram, seja fazendo o nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, seja no consultório mesmo particular, o que a gente sabe? Que são pessoas que muitas vezes só vêm porque já estão com uma gravidade nos sintomas, e quando a gente começa a entender a história dessa preocupação, a gente vê já desde pequena uma certa apreensão, né? A preocupação do que pode dar errado. Então, são crianças que têm dificuldade de relaxar. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, porque as pessoas não são especialistas em saúde mental, não conseguem se identificar realmente que isso que a pessoa está sofrendo é uma ansiedade generalizada. É uma criança mais nervosa, uma criança mais medrosa, uma criança mais preocupada, mas muitas vezes não se faz essa ponte em perceber que isso pode sim, se a pessoa continuar com essa mesma estratégia de pensamento, levar a um quadro de ansiedade generalizada. Então, não é surpreendente que as pessoas digam assim, nossa, eu nem sabia que eu sou ansiosa desde pequena. Porque desde pequena, se tinha alguma coisa para fazer, épocas de prova, meu Deus, eu não conseguia dormir, porque eu ficava só pensando naquilo. E eu não conseguia relaxar. E eu tinha dor de barriga, eu tinha dor de cabeça. Quantos e quantos casos a gente vê com essa sintomatologia presente desde pequeno? E chega na adolescência, isso muitas vezes piora. Por quê? Porque tem todo a questão da interação social, dos grupos, da afirmação da própria identidade, das escolhas profissionais. Então, essas situações todas, elas tendem a causar maior preocupação, causando maior preocupação, maior nível de estresse, e esse estresse prolongado leva à ansiedade generalizada, que é uma das coisas que chega ao nosso consultório, a pessoa já não sabendo mais o que fazer, por quê? Porque parece que a cabeça não desliga. Eu disse para vocês no começo dessa live que preocupação é uma estratégia mental de solução de problemas, ok? Agora, essa estratégia mental não é uma estratégia eficaz, porque a pessoa fica no que a gente chama de ruminação mental. Eu fico dentro da minha cabeça pensando em todas as possibilidades, o que vai acontecer, o que vai fazer, e eu fico paralisada na ação. Eu fico travada na ação. Ou muitas vezes aquilo que eu vou fazendo são coisas pequenas que não resolvem aquela solução que eu estou buscando. Muitas vezes,
quando a gente faz a listagem das coisas que nos preocupam, a gente, pelo menos 90%, a gente simplesmente risca. Sabe por quê? Porque não está na tua mão. Não está na tua mão. Você é responsável 50% pelas coisas. 50% não estão na sua mão. E você vai fazer o que, criatura? Não tem o que fazer. Não adianta você ficar ruminando, não adianta você ficar imaginando. Vai acontecer a realidade, ela vai acontecer totalmente diferente daquilo que você pensou. Por quê? Porque não está na nossa mão. Então, se eu vamos pegar o exemplo que nós começamos a live de hoje, pensando, como é que vai ser no primeiro dia de aula do meu filho? A escola é nova. Será que ele vai se adaptar? Será que eu vou gostar das mães? Será que eu vou gostar do esquema da escola? Viu? Como é que você vai saber isso hoje, antes mesmo de ter começado as aulas? E quem disse que começa as aulas de um jeito e de repente a coisa vai encaminhando e se modifica? Quem é que sabe? Então, 90% daquilo que a gente se preocupa, a gente pode eliminar. Por quê? Porque não são variáveis que dependem de nós. São variáveis que dependem do outro, dependem das circunstâncias, do ambiente, da interação de várias outras variáveis, ou seja, não estão na sua mão. E admitir isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem medo. Porque a gente tem uma programação mental negativa. Olha só o que eu vou falar. A gente tem uma programação mental negativa que te diz que você pode esperar o pior. É uma visão negativa sua, uma visão negativa do outro, uma visão negativa do mundo. Então, essa estratégia mental, que é para ser uma solução de problemas, acaba sendo uma complicação na sua vida. Porque a sua preocupação não te leva a uma ação de planejamento. Ou seja, eu preciso realmente fazer com que o meu filho se adapte bem na escola. Então, que ações que eu tenho que tomar? O que eu decido hoje? Eu vou entrar em contato com a escola? Saber como que é a professora? Tentar já fazer o meio de campo? Qual é a ação que a sua preocupação vai levar? Porque se a sua preocupação não levar nenhuma ação, descarte ela. Se ela é para ser uma solução de problemas, ela não está sendo uma solução de problemas, ela não está te levando para ação. Entende? Então, pegue as suas preocupações, faça essa listagem, verifique realmente quais são elas e quais são aquelas ações que você deve fazer hoje para realmente dar conta daquilo. Não, Sandra, tá, tudo bem. A escola começa no começo de fevereiro, eu realmente estou preocupado que o meu filho não vai se adaptar, porque ele tem uma questão lá específica de aprendizagem, então eu vou conversar com a escola. Tá, que dia que é hoje? Você vai conversar quando com a escola? Porque toda ação envolve o tempo da ação. Então, quando é que você vai fazer isso? Você vai fazer o quê e quando você vai fazer? Ah, Sandra, eu só vou conseguir fazer isso daí daqui uns 15 dias. Tá, se é daqui a 15 dias, por que isso está ocupando a tua mente agora? Você tem agenda? É uma das coisas principais para quem sofre da doença de preocupação é a agenda. Você tem agenda? Então tá, vai começar lá em fevereiro, ok? Você vai conversar com a escola 15 dias antes. Então, você pegue sua agenda, por favor, e na data que você acredita que é a semana que você vai poder ter essa conversa, anota lá. E primeiro você vai fazer aqui, ligar para a escola, marcar uma reunião e ir lá. Ok? Você ticou esse item da sua cabeça de preocupação? Tiquei. Mas, Sandra, eu tiquei todos os itens da minha lista. E agora, o que eu faço? Curioso isso, né? Você sabia que uma dificuldade que a gente tem é não ter ocupação? A gente está sempre numa estratégia voltada para pensar do pior, se estressando
indefinidamente e sem necessidade alguma. Então a gente precisa, de fato, se livrar desse processo, desse vício mental, dessa ansiedade crônica que nós vivemos, porque praticamente, para 90% dos casos, isso é só uma construção mental. Não é dado de realidade, não é algo de fato que cabe a você. Precisa aprender a entregar. E para você poder entregar e sentir que você está em paz, sem estar no perigo, é preciso que você, trabalhe a sua mente, trabalhe a sua programação mental. Se a gente tem programações mentais negativas, toda a nossa estratégia de funcionamento mental vai estar baseado no negativo, ou seja, vai gerar tensão, vai gerar medo, vai gerar adrenalina, vai gerar cortisol e vai acabar com o seu sistema imunológico. Então, é importante que a gente mude as nossas estratégias de visão do mundo, mudando a nossa programação. Aquilo que a gente viveu e foi marcando a gente. Uma interpretação das coisas que nós vivemos, sempre voltadas àquilo que é negativo. A gente sempre tem, né, diante da realidade, uma escolha. A gente acha que a gente escolhe o que vai acontecer. Não vamos escolher o que vai acontecer. Por mais que você planeje, por mais que você tenha na sua agenda, por mais que deixe tudo certo, daqui a pouco vem a notícia que fechou o mundo, né? Tava lá na sua agenda, daqui a 15 dias, putz, não vai ter mais aula? Não vai ter mais aula, agora mudou tudo. Ou seja, você, eu e nós viventes neste planeta não controlamos o que vai acontecer. Mas nós controlamos uma coisa. Nós controlamos o que nós vamos fazer com o que vai acontecer. Olha que incrível. E sabe como você faz isso? Você está fazendo isso agora. Você faz a partir do momento de como você interpreta aquilo que está acontecendo. Como é que você está interpretando a live agora, por exemplo? Você está interpretando como, uau, que legal, eu posso então enxergar dessa maneira a vida e isso fica mais leve e eu fico mais em paz e mais feliz? Ou não, meu Deus do céu, olha o que a Sandra está falando. Sou eu tenho essa doença da preocupação, não consigo me livrar. Faz tantos anos que eu já sou assim, não tenho o que fazer. Entende? Não é da preocupação em si que nós estamos falando mais. É de como você se enxerga, de como aquilo que vem em direção a você, você toma como sendo uma oportunidade ou como um problema. O que você faz quando você recebe algo? Tem gente que consegue dar problema nos presentes da vida. Recebe, olha, Sandra, eu trouxe a caneta para você. Ah, meu Deus, nem precisava, imagina, que isso, não precisava se incomodar. Não, meu Deus do céu. Ai, obrigada. Ou seja, a pessoa não sabe nem receber um presente, né? Ela pode receber a caneta e dizer, uau, que legal, muito obrigada. Agora eu tenho mais uma coisa para lembrar de você. Muito obrigada. Você sabe se... mas e se ela se preocupou em comprar um presente para mim? Ué, ela fez aquilo que ela queria. Recebe, agradece e faz o melhor daquilo para você. Então, tome as coisas com uma programação mental positiva, como aquilo vindo até você num sentido benéfico para te fazer melhor, para te dar um sentido melhor para a tua vida e você de fato poder viver mais em paz, aceitando as coisas e realmente não modificando exatamente o que aconteceu,
mas como você vai interpretar aquilo que aconteceu. Porque esta é a grande chave. E se a gente fala de preocupação, preocupação rima com gratidão. Receba tudo, independente se você vai classificar como negativo e positivo, com gratidão, como aquilo vindo para você em benefício seu. Mas Sandra, e se for uma doença? Eu não sei o que ela pode estar te livrando, né? Eu não sei. A gente não sabe o dia de amanhã. Então receba o que está acontecendo hoje, buscando positivar aquilo, porque você vai treinando a sua mente para essa nova forma de funcionar estrategicamente, voltando para a solução. Se você tem a preocupação, tenha diante da preocupação a ação. Decida, haja na data que você pôs para agir. E todas as vezes durante o dia em que as coisas chegam para você, agradeça. Não sei ainda exatamente como que eu vou resolver isso, mas ok, obrigada. Se tá vindo para mim é porque eu dou conta e vai ficar melhor ainda. É a posição da nossa mente. Não somos nós, aliás, vamos começar de novo. Não é a preocupação que rege você, é você que é regente da preocupação. A preocupação era uma estratégia que você aprendeu lá muito cedo na tua vida, do que fazer. Talvez você aprendeu com a mamãe, com o papai, com a vovó, com a titia, que você via como as pessoas raciocinavam, você via como as pessoas faziam, você percebia que as pessoas não gostavam de errar. E muitas vezes você percebia que as pessoas, quando erravam, não pediam desculpas. Então você aprendeu a agir desse jeito, ok? Isso virou uma estratégia. E essa estratégia hoje está te massacrando. Então o que a gente tem que fazer? Se conformar? Virar uma ansiosa generalizada? Não. O que a gente precisa fazer é mudar as estratégias. E como que a gente muda a estratégia mental da preocupação? Em primeiro lugar, esta live precisa servir para você se dar conta de como você está pensando a respeito do seu cotidiano, porque a preocupação ela acontece o tempo todo. Então, a primeira coisa a gente fazer é observar como que nós estamos pensando. Segunda coisa a fazer, observando o que você pensou, liste as suas preocupações. Liste, faça uma listinha. Tá aqui, isso. Tire daqui e bota para fora. Listou tudo, checa de novo, porque pode ser que tenha um ruinzinho aqui dentro, que ainda é uma preocupaçãozinha que você esqueceu de botar lá. Putz, mas essa preocupação tá tão longe. Pois é, mas ela tá aí na tua cabeça, então bota lá na lista. Ok? Botou na lista. Botei. Muito bem. Agora você leia a sua lista. E realmente se preocupe. O que disso tudo que eu listei, vamos supor que tenham 10 itens, destes 10 itens, o que de fato estão sobre a minha responsabilidade? Olha, Sandra, desses 10 itens só tá a história da escola do meu filho. Porque o resto, eu dependo do meu chefe, dependo da economia do Brasil, dependo daquele fornecedor, dependo de várias coisas e não tá comigo a bola. Dependo se realmente a faxineira vai conseguir vir. Então, assim, o que eu posso fazer... Então tá, se só isso depende de você, que ação que você vai tomar sobre isso que depende de você? Então escreva, eu vou ligar para a escola daqui a 15 dias. Então vá para a sua agenda e anote. É assim que a gente lida. E você sabe o que você vai fazer com o resto do tempo que vai sobrar na sua mente? Porque o que vai acontecer? A sua mente estava ocupada com pré-ocupações. O que a sua mente vai começar a fazer? Se preocupar com o quê? Com agradecer, com começar a olhar as coisas e somar
e acrescentar. Olhe para as pessoas que estão do seu lado e seja uma pessoa que contribui para a felicidade delas. Observa aquilo que você possa elogiar. Realmente dê para o outro algo que você gostaria de receber. Elogie mais. Então, a partir do momento que a gente tem a nossa cabeça um pouco mais vazia, porque as preocupações de fato se tornaram ações, e o que não se tornou ação se tornou o quê? Aceitação, porque não há o que você fazer, você começa a ter espaço mental para de fato viver melhor. Viver melhor observando em você as coisas boas que você faz e que você não se elogia. Viver melhor olhando para a vida do outro e contribuindo, elogiando. Porque a gente também olha, na maioria das vezes, quando a gente tem o vício da preocupação, para a vida do outro criticando. E isso, minha gente, não faz com que você tenha qualidade de vida. Isso faz, inclusive, que você envelheça rapidamente. E não é isso que nós queremos. Então, dada a observação, tudo começa com a observação. Que esta live sirva para isso, para você parar e observar como é que está essa estratégia mental de solução do problema que se chama preocupação. E modificá-la de forma que ela se torne eficaz. Tem algo que te preocupa? Transforme em ação, em planejamento, execute, ponha data para isso. Não deixa que isso te mova. Você é a dona da tua vida. É você que manda na tua cabeça. Não é a tua cabeça que manda em você. E você vai começar a nutrir sentimentos positivos a partir disso. E aí você vai ter a transformação. E essa transformação, minha gente, não acontece fazendo isso uma vez, tá? Isso é uma ação diária. Eu diria que se eu pudesse te falar, a recomendação que eu faço é que você, pelos próximos 6 meses, realmente, 6 meses, você está assim há anos, 6 meses, todos os dias, acordou com a cabeça cheia, ponha a lista, observe as suas preocupações, tire elas do caminho que você está trilhando ou coloque ação nesse caminho. E aí sim, você vai conseguir transformar a preocupação numa estratégia efetiva de solução do problema. Por quê? Porque realmente você vai atuar na sua vida. Você vai escrever a sua história. E não sua história sendo escrita por qualquer outra coisa e a sua cabeça pirando na batatinha quando você olha para essa história e se sente refém. Certo? Isso tudo são estratégias que quando vocês fazem o nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, você aprende. Você aprende como sua cabeça funciona e quais são as estratégias que a gente precisa modificar para você ter um funcionamento saudável e melhor, te deixando feliz. Porque quando a gente está em paz, a gente está no estado de felicidade. Quando a gente consegue dormir com a sensação do coração quentinho do dia que a gente teve, a gente está no estado de felicidade. Então, tratar a ansiedade, tratar esta ansiedade generalizada que vem da doença da preocupação, é muito mais do que simplesmente se livrar da ansiedade. É voltar a ser você, de volta para tua casa. É ser dono da própria vida, é escrever a própria história. Então, quando a gente trata algo, a gente não trata visando só para que você deixe de se tornar uma pessoa ansiosa. A gente trata para você estar na sua melhor versão. A gente trata para você ser como se fosse aquela pedra preciosa lapidada, no melhor dos brilhos. É isso. E você já pode começar a fazer isso por você. Já pode se desafiar a fazer isso por você.
É claro que quando a gente faz sozinho, eu falei para vocês fazerem por 6 meses, é mais difícil. É mais fácil quando a gente está num tratamento. Por quê? Porque a gente tem alguém cuidando da gente, dando a mão para a gente, nos acompanhando nesse passo a passo. Claro, é muito mais fácil. É a mesma coisa quando a gente vai para academia. Tem uma dificuldade de ir para academia? Tem uma dificuldade. Mas se dentro da academia você tem uma pessoa, que é um professor, que é um personal, que vai lá montar o teu treino, fazer as coisas para você, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você não está sozinha. E nós somos seres relacionais, por isso que a gente precisa estar junto. Por isso que você precisa estar se alimentando. Porque se você não está num tratamento, se você não está no nosso programa Chega de Ansiedade, ou mesmo se você não está tratando com uma psicóloga, com uma terapeuta, você está sozinha. Então você precisa de várias fontes. Para quê? Para você se manter bem. Porque senão a gente desanima e sozinha é mais fácil a gente cair e ficar lá no chão. Então, todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras, a gente tem live. E é para isso mesmo, para te ajudar nesse movimento. Então, de sexta é a oportunidade que você tem de entrar ao vivo comigo. A Kinha está falando assim, eu quero ficar bem, estou sofrendo muito. Kinha, sexta-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui, eu e a Inês. Participa junto com a gente, ao vivo, tá? Por quê? Porque aí a gente consegue realmente fazer essa orientação mais precisa para você, tá? Essa live que acontece às sextas-feiras, essa live de hoje, por exemplo, é uma live que se chama uma live mentoria, em que vocês podem realmente vir aqui, né, entrar ao vivo com a gente e a gente vai conversar como se fosse dentro do nosso consultório. Para quê? Para que você possa ter orientações mais precisas para isso, para ficar bem. Esse é o nosso objetivo. Deixar as pessoas de fato livres, não só livres da ansiedade, livres de pesos, livre desses problemas que têm solução e que muitas vezes a gente sozinho não consegue enxergar o caminho, não é mesmo? Então venha, eu só não vou te chamar agora para participar porque a gente já está encerrando, né? Eu já estou aí com 40 minutos de live e a proposta é que seja mais ou menos de 30 minutinhos, tá bom? Mas eu te aguardo então na próxima semana, tá? Terça-feira à noite tem live também. É uma live que se chama Chega de Dúvidas, em que a gente explica algum tema relacionado à ansiedade, especialmente a ansiedade generalizada, que é a ansiedade de maior número de pessoas. Quando a gente fala de ansiedade, normalmente a gente está falando de ansiedade generalizada, tá bem? Muito bem, minha gente. Então ficamos por aqui. Deixo vocês aí com o final de semana. Pensa em tudo que eu propus para vocês e pense em agir, já colocar isso em termos práticos. Por quê? Porque a hora que você fala para você mesmo que a partir de hoje vai ser diferente, ninguém te segura. Você vai ver na sua potência o que você pode e aonde você chega. Beijo grande, até terça-feira da semana que vem, 9h09, tem live à noite. E sexta-feira, 8h08 da manhã, também tem uma live. Essa live de Chega de Preocupação, Ansiedade tem Solução. Beijo, beijo, foca no que funciona.